Sejam bem-vindos ao programa Ecologia em Ação, tratando hoje de um tema que é bastante antigo na cidade, é a criação da Associação de Meio Ambiente, da APREMA, Associação de Preservação e Equilíbrio do Meio Ambiente. Ela teve uma nova eleição agora na segunda-feira que passou, dia 27, e eu fui reconduzido novamente a presidente porque ninguém quer ser presidente de uma entidade de meio ambiente. Algo espinhoso, né? Mas alguém tem que enfrentar, tem que bancar aí o voluntário e o trabalhador em benefício de todos, da qualidade de vida. Aí eu vou explicar para vocês, vou contar como é que começou a história da APREMA em Joinville. Então o ano era de 1977 e Joinville estava nas sombras e na prévia de uma instalação de uma fábrica de papel que estava sendo projetada para a região e a compra de diversas áreas rurais cobertas com mata nativa que seriam derrubadas para plantio de pinos. Eram 40 mil hectares e assim foi feito esse plantio e posteriormente seria implantada a fábrica de papel para a utilização dessa matéria-prima. A empresa era estrangeira e o empresariado de Joinville ficou preocupado com esse projeto porque ele absorve muita água e na época havia uma deficiência muito grande de mão de obra e também a mão de obra necessária para plantios seria necessária, isso é fazendo concorrência então com as empresas de Joinville, a indústria. E assim nós fomos organizando com a ajuda de algumas lideranças, empresariais inclusive, fomos montando os quadradinhos e no dia 15 de março de 1977, no prédio Manchester, na sede da Prima, da CIGE, no auditório, nós fundamos e criamos a APREMA, tendo como primeiro assinante da lista de presença o então prefeito Luiz Henrique da Silveira. Foi uma reunião bastante concorrida, a associação foi criada, foi legalizada em títulos e documentos e começou a operar. E agora então vou mostrar para vocês os projetos que durante esses 43, 44 anos nós desenvolvemos nas diferentes diretorias pela qual a ONG, a Associação Não Governamental, passou. Então, um grande projeto foi a terceira Conferência Nacional de Meio Ambiente e de Alternativas Energéticas. Foi uma parceria com a Associação de Prevenção à Poluição do Ar, lá de São Paulo, com o jornalista do Estadão, o Randolfo Marques Lobato, ainda presidente da BP Polar lá de São Paulo. A gente faz muito contato e de vez em quando nós falamos sobre o que foi esse evento fantástico que foi realizado no Cine Colón durante 4 dias. A Escola Técnica Tupi, o Silvio Snikovski, ele transferiu as aulas da Escola Técnica para o Cine Colón e durante 4 dias nós assistimos palestras de renomados conferencistas nacionais e internacionais. Foi algo assim extraordinário e junto com o Lobato, ele trouxe de São Paulo, ele trouxe estandes, montou estandes na rua São Joaquim, na Praça Nereu Ramos, usamos a secretaria do evento atual Ipreville, o prédio do Ipreville. O Luiz Henrique disponibilizou 2 Galaxy Landau para o transporte de conferencistas entre Navegantes, Joinville e Joinville-Curitiba, dos aeroportos. E foi assim um espetáculo. A Sabesp veio, a CETESB veio, diversas universidades, como a Universidade Federal do Paraná, que montou um laboratório de acústica na cidade, de som. Foi um aprendizado numa época que a palavra ecologia não era sequer conhecida. O Ticho Brahe veio lá de Florianópolis, eminente jurista, prestigiou nosso evento. Paulo Nogueira Neto veio
prestigiar o nosso... E o Paulo era o secretário da Presidência da República para Meio Ambiente. Foi um prestigiamento muito grande, vereadores, prefeitos da região Nordeste de Santa Catarina. E tivemos a presença assim, de aproximadamente 850 pessoas, cuja relação, nome por nome, eu ainda consigo oferecer esse cadastro para vocês. Então foi um sucesso e um dos tópicos interessantes desse evento foi o lançamento inédito em Joinville do primeiro carro com motor a álcool. Foi um projeto do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica de São José dos Campos, e foi apresentado e lançado em Joinville um Fusca amarelo que roncou com álcool de cana-de-açúcar. Assim, o Brasil inaugurava seu ProAlco, um projeto de grande sucesso mundial. Uma outra luta da entidade, ela recaiu sobre as matas nativas, Mata Atlântica do Nordeste de Santa Catarina. Então, tivemos assim uma surpresa inédita com o chamamento do delegado do IBDF na época, fotografia que eu mostro aí hoje, do Ulisses Rogério de Arruda de Andrade, superintendente, que me chamou para Florianópolis para dizer o seguinte: Gert, eu tenho aqui na mesa um projeto de supressão de vegetação dentro da bacia do rio Cubatão, dentro do manancial de água da Grande Joinville. Se eu autorizar esse projeto, Joinville vai sofrer por falta de água. Joinville e as cidades do entorno, porque nós vamos atingir em cheio a caixa d'água com a aprovação desse projeto. Mas e o que eu posso fazer? Não, você que é o homem da Associação de Meio Ambiente, você que é o líder ambiental da região, poderá fazer muito. Você poderá até pedir o arquivamento do processo. Mas como é que faz isso? Volta para Joinville, fala com as autoridades e me traga documentos suficientes para que o peso da balança penda para o lado da comunidade. No momento está do lado do empreendedor. Era uma empresa gaúcha de madeira, madeireira gaúcha, de Caxias do Sul, que tinha comprado a cobertura florestal de um terreno que pertencia a um amigo do Jorge Bornhausen. Então o Jorge queria atender o amigo e aqui essa empresa madeireira lá de Caxias. E eu levei, quando voltei para Florianópolis, eu levei um ofício da Câmara de Vereadores, com a assinatura de todos os vereadores. Eu levei da Prefeitura, da Casan, do 13º Batalhão de Caçadores, levei das lojas maçônicas, Câmara Júnior, Lions, Rotary, a Jorpem, a CIGE, enfim, as lideranças coletivas e municipais deram total apoio para que esse projeto de supressão fosse arquivado. E o Rogério disse: Gert, você conseguiu. Vou tirar da prateleira esse projeto e vou arquivá-lo e não vou ter receio do Jorge. Vou continuar delegado porque foi a sociedade de Joinville que assim o quis. Foi assim uma vitória da Associação do Meio Ambiente, da Prema, que se sentiu assim prestigiada pela coletividade, que também deu aquele retorno em garantir a sustentabilidade dos recursos hídricos e a segurança hídrica que persiste até hoje. Então foi uma história assim, bastante interessante, que marcou a sua época dentro da Prema. Agressões múltiplas nas bacias de captação do Cubatão e do Quiriri. E foram assim liberados diversos projetos de supressão de vegetação na década de 80, final de 70, porque estava se vislumbrando uma legislação federal de proibição de corte de matas nativas, de segundo grau e primárias. E aí houve aquela corrida, como uma corrida para o ouro. Todo mundo queria cortar as florestas antes que fossem proibidos o seu respectivo corte.
E aí a Associação do Meio Ambiente foi chamada por prefeitos, por vereadores, pela população, pelos agricultores, para entrar com ações civis públicas de sustação dos projetos que o IBDF tinha liberado. Como liberava, não sei. Era muito projeto, era muito corte. As estradas andavam cheias de caminhão carregados de madeira, toras de 1 metro, de meio metro, de 1,5 metro, de espécies nativas, raleando a cobertura florestal das nossas montanhas. Então, eu estou passando aí para vocês, na bacia do Rio Cubatão, um vídeo onde eu mostro os reflorestamentos que foram implantados dentro da bacia de captação do Rio Cubatão. É triste, persistem até hoje, os plantios continuam nas matas ciliares do Rio Cubatão e de outros pequenos córregos, de uma área gigantesca de mais de 7 quilômetros quadrados e que interfere, que sujam a água que vem para Joinville. Então, esses reflorestamentos autorizados pelo IBDF, na bacia de captação do Rio Cubatão, eles persistem até hoje. Os plantios continuam. A Prema entrou com uma ação civil pública no Ministério Público Federal. Um promotor, inicialmente, ele fez um embargo, criou condições, mas com o tempo essas condicionantes de controle foram caindo e o plantio continuou com uma espécie exótica que polui bastante as águas captadas pela ETA da CAGE. Além disso, o estado inteiro sofreu com essas autorizações de corte e desmate da nossa floresta. Era algo aloprado e desenfreado. E a Prema, então, acionou seus advogados, entre os quais estava um ex-juiz, Dr. Raul Tavares da Cunha Melo, e o Silvestre Chemin, outro ex-juiz, que no voluntariado auxiliaram a Prema a implementar e a fazer demandas, protocolando requerimentos de sustação de desmatamentos. Tivemos um grande sucesso, os desmatamentos reduziram significativamente e salvamos as florestas que produzem e captam a água da chuva e liberam para os aquíferos. Fábrica de papel. Com o plantio dos pinos, uma fábrica de papel estava prevista para Joinville. Já falei isso na apresentação do programa. E nós conseguimos, com nossa pressão, sustar qualquer sonho da empresa reflorestadora de implantar em Joinville essa fábrica de papel. Ficou, então, tirado da programação dessa empresa. Todavia, esse projeto foi para Bateas de Baixo, onde, numa audiência pública, se discutiu a viabilidade ou não do licenciamento ambiental pela Fátima, na época, dessa usina de papel. E a Prema, mais uma vez, com os seus diretores, com os seus associados, com inúmeros funcionários do Banco do Brasil que tinham residências em Campo Alegre, em Bateas de Baixo, chácaras e imóveis rurais, moradias. Eles, então, nos encorajaram e nessa audiência pública lá em Bateas, não me lembro agora a data, nós questionamos a Fátima e mostramos para os técnicos da Fátima que o licenciamento seria impossível, porque o rio que receberia as águas não tratadas, o efluente o residual da fabricação do papel, com grande carga de lixívia negra, esse córrego, esse riacho, não tinha capacidade de receber essa água. E esse foi o motivo de que a licença ambiental não foi concedida. Já em Lages, uma outra audiência pública chamou a diretoria da Prema, chamou os associados da Prema, juntamente com os nossos colegas lá de Blumenau, o Lauro Baca, da ACA Prema, nós fomos para Lages em 2 ônibus e fomos, na audiência pública, lutar pelo povo de Lages, que nos tinha chamado, porque estava sendo
projetado uma indústria de cerveja da Brahma que iria utilizar a água do Rio Caveiras, abastecedor de água da cidade de Lages. Então, numa estiagem, a preferência seria para fazer cerveja e o povo ficaria sem água. E nós conseguimos negociar com a empresa, com a Fátima, com as autoridades do município de Lages, que estavam favoráveis a esse projeto, a fazer uma mudança de localização e de encontrar um novo recurso hídrico para fazer a captação e a produção de cerveja em Lages. E isso foi conseguido e, mais uma vez, as entidades, as ONGs, a Caprena e a Prema, conseguiram os seus objetivos estatutários em servir a comunidade. Projeto Reciclar Joinville. Isso em 1999, a Prema fez um levantamento com a Univille e com os grandes empresários da reciclagem, que compravam os reciclados para transformá-los em nova matéria-prima. Nós conseguimos o projeto Reciclar Joinville e entregamos esse projeto para o Manuel Mendonça, que era secretário-mor do prefeito Luiz Henrique. Então, esse projeto foi analisado e ele previa, então, o que aconteceu posteriormente, em 2000, um projeto com a empresa Ingepaz Ambiental, hoje é Ambiental, e continua esse projeto, foi implantada a coleta seletiva. Então, temos hoje 17 ou 18 caminhões, os técnicos da Ambiental podem confirmar, podem oferecer melhores informações, podem vir ao programa aqui esclarecer isso, e foi um sucesso. Nós tiramos então das ruas algo como 300 carrinheiros que andavam entre os carros, doentes, encachaçados, drogados, certo? Sendo explorado pelos caras que alugavam os carrinhos, e assim nós conseguimos abrir associações de recicladores e cooperativas de recicladores que hoje penam pela falta de matéria-prima porque não se pensou numa legislação municipal que canalizasse todo o reciclado que a sociedade joinvilense prepara para essas cooperativas e que não chega mais lá porque diversos coletadores com seus caminhões recolhem antes da chegada dos caminhões da reciclagem, da ambiental, e levam para os municípios vizinhos e algumas centrais aqui de Joinville, criando problemas sérios nos bairros onde, recentemente, um depósito de reciclado não legalizado pegou fogo e colocou em risco diversas moradias de um bairro. Então, esse projeto foi assim uma grande vitória. Ele quase que recebeu $850 mil do IAF, de uma entidade ONG internacional dos Estados Unidos, e que por falta de documentos que eram necessários, o projeto não teve o apoio financeiro dessa entidade. Mas, mesmo assim, a prefeitura usou o projeto, o Luiz Henrique usou, e implantou então a coleta seletiva com a atual empresa, a concessionária que detém esse serviço. Luta pela preservação dos manguezais. Isso sempre foi, desde o início da Associação do Meio Ambiente, da Prema, a nossa bandeira, uma das nossas bandeiras principais. Joinville, o nordeste de Santa Catarina, foi privilegiado pela natureza para ter o maior manguezal do estado. E esse manguezal passou a ser o olho gordo, a mina de dinheiro, a mina de ouro do setor imobiliário clandestino. Foram anos de sofrimento, assistimos à devastação dos manguezais, entrou o Tebaldi com o projeto de reurbanização, um engenheiro sanitarista, e nós destruímos a metade dos manguezais de Joinville, conforme vocês estão vendo aí nessa imagem que eu estou mostrando para vocês. Então, com o aterro hidráulico, a areia do fundo do cachoeiro e de seus diversos
ramos dentro da Baía da Bobitonga transformaram o mangue que pertencia a todos, a produção de alimentos, e que passou a ser privatizado, cada um com seu lote, e que muitos, a grande maioria, até hoje não detém essa posse legalmente. Mas então foi um projeto assustador. Gerou-se, com as informações da Prema, o meu livro Mangues da Babitonga. Quem quiser, mando gratuitamente como um livro virtual. Projeto PAN Brasil. PAN é Pesticides Action Network, rede de ação aos agrotóxicos e busca de alternativas. Foi um projeto que começou em 1982 e se estendeu até 1997, numa luta contra os agrotóxicos perigosos. E, juntamente com o nosso amigo ex-prefeito de Joinville, agora deputado federal em Brasília, segundo secretário da Câmara Federal, Luiz Henrique da Silveira, nós, voltando de uma conferência internacional na Holanda, entregamos um abaixo-assinado de 87 nações que pediam ao governo brasileiro que cancelasse a lista dos agrotóxicos clorados e assim, em semanas, por unanimidade, foi aprovada uma legislação, uma lei federal proibindo os clorados no Brasil. Foi uma vitória fantástica. Simultaneamente, nós criamos um informativo PAN que era mandado para 3.600 leitores, indústrias, profissionais, técnicos, com notícias alternativas dos agrotóxicos que a imprensa normal não publicava. Ela estava proibida, ela foi comprada para não divulgar os desastres causados pelos agrotóxicos. SOS Mananciais foi um outro projeto que nós criamos, foi lançado com a presença do Paulo Nogueira Neto no Joinville Tênis Clube, o Norberto Cuba Silva da Metalúrgica Wetzel foi o nosso mentor, nosso apoiador, e através da Lei Sarney nós pretendíamos usar os recursos das empresas como doação para implantar esse projeto que foi desativado por falta de recursos e em outra ocasião eu explico por quê. Central de Tratamento de Resíduos Domésticos. Joinville, até bem recentes anos, tratava o lixo dessa forma como vocês estão vendo aí. O povo pobre, na pobreza, escarafunchava no lixo, podre, mal cheiroso, para tirar alguma matéria reciclada para o seu sustento. Mostro aí como era essa barbaridade, uma escravidão, uma vergonha para Joinville, uma cidade moderna. Olha aí, urubu, gente e o trator tentando terraplanar o lixo, que depois seria coberto com barro. Aí, a cidade feliz, cidade limpa, né? Descarregando para as pessoas marginais da sociedade esses restos dos restos mal cheirosos. E aí a Central de Coleta de Tratamento de Resíduos domésticos, ela teve um impulso e teve, assim, uma ação junto com o Ministério Público, a Prema Ministério Público, e nós conseguimos, então, modernizar esse aterro. E, em seguida, também passamos a trabalhar com a questão dos resíduos industriais. Era também outro drama, lançado aleatoriamente, porque as empresas, as indústrias não tinham um local definitivo em Joinville, na região, para depositar os resíduos perigosos e não inertes. Aí tem, assim, na Estrada Dona Francisca, como se fazia o aterramento dos resíduos tóxicos, um passivo ambiental que está lá até hoje. Essa era uma forma, e a gente via esse o trabalho da empresa contratada para fazer a terraplanagem e enterrar esse lixo. Está lá até hoje. Olha aí, ó. Olha aí. Aterro, um passivo significativo. A história dos passivos altamente perigosos que foram enterrados e lá ficaram e estão. Um trabalho ainda pela frente, pela Associação do Meio Ambiente.
E assim então, gente, esse foi o trabalho da Prema. Nós vamos continuar nessa nossa diretoria com o nosso trabalho na área jurídica. Nós já temos assim algumas previsões, o nosso departamento jurídico já está alinhavando algumas providências com respeito a passivos perigosos no município de Schroeder, onde lá nós temos um gigantesco passivo ambiental, talvez o maior do sul do Brasil, e que em breve ele já está sendo mexido pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Estadual, Justiça Federal, Justiça Estadual, para conseguir sanear a área que recebeu resíduos perigosos do Brasil inteiro. Grandes empresas foram enganadas, envolvidas por uma inertizadora, entre aspas, que se propunha a inertizar e fazer desaparecer o resíduo perigoso, o resíduo tóxico, transformando esses resíduos em lajotas de cimento, entre aspas. Então, o órgão ambiental licenciador foi envolvido numa ação civil pública, alguns anos atrás, foi condenado, a Fátima foi condenada, técnicos foram mandados embora, que usaram de falsidade ideológica nos seus documentos para o licenciamento ambiental, e a gente notou assim que as agências de licenciamento ambiental nem sempre andam do lado do povo. Então, esse é o papel das ONGs. O que é a ONG? Organização não governamental e, no nosso caso, da Prema, de meio ambiente. Então, nós estamos de olho vivo, nós vamos continuar vigilantes, nós temos apoio de muitos profissionais e vamos tentar melhorar a qualidade de vida e evitar que os produtos tóxicos entrem nos mananciais onde as empresas de tratamento da água captam o recurso hídrico para servi-lo tratado à população. O tema fica em aberto, eu me coloco à disposição. O endereço da Prema é o Ecologia em Ação. Vocês podem fazer o contato com o Ecologia em Ação, que nós somos um braço da divulgação dos feitos, dos sucessos e das angústias que são encaminhadas para os associados voluntários e técnicos da Associação do Meio Ambiente, a Prema SC. Como presidente, eu agradeço a atenção que vocês dispensaram a esse programa e convido-os pelo Ecologia em Ação ao próximo programa. Até lá, gente!